Então, hoje, Malaquias, capítulo 2. Bom, é, acredito que vocês tenham já assistido o primeiro estudo, mas até para a gente dar essa sequência, são pelo menos 6 blocos de estudo em Malaquias, nesses 4 capítulos de Malaquias. Então, como são blocos com assuntos um pouquinho diferentes, a gente começou no capítulo 1 alguns blocos, no final do capítulo 1 já teve um pouquinho do assunto do capítulo 2. Por isso eu quero retomar e não comentar, mas pelo menos retomar, dar uma lida no final do capítulo 1 para a gente ter essa sequência para entrar no capítulo 2, tá? Então, capítulo 1. São vocês que desprezam o meu nome, mas vocês perguntam, de que maneira temos desprezado o teu nome? Trazendo comida impura ao meu altar, e mesmo assim ainda perguntam: de que maneira te desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível, mesa do Senhor que vocês estão trazendo para o sacrifício, comida impura. Que era essa comida impura? É o que ele vai falar nos versículos seguintes. Na hora de trazerem animais cegos, que Deus tinha proibido de trazerem animais cegos para sacrificar. Isso é um desprezo a Deus, é fazer pouco caso de Deus, é trazer o pior para Deus, né? Então, é isso que está em jogo aqui. Na hora de trazer animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazer animais aleijados, doentes como oferta, também não veem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês se vocês chegarem no governador com animal cego, aleijado e doente? O governador vai se alegrar com vocês, né? Vocês não vão oferecer isso para o governador, mas estão oferecendo para mim, diz Deus, né? Será que ele se agradará de vocês, o governador? Será que ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. E agora, sacerdotes, tentem apaziguar Deus para que tenha compaixão de nós. Mas será que com esse tipo de oferta ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Ah, se um de vocês fechasse as portas do templo. É aí que Deus está dizendo, seria melhor um de vocês, e Deus está falando com os sacerdotes aqui, porque os sacerdotes eram os responsáveis. Ainda que um de vocês fechasse a porta do templo, para que isso não acontecesse, para que não houvesse sacrifício. Seria melhor que a porta do templo fosse fechada do que oferecer ofertas desse jeito, sacrifícios desse jeito. Se um de vocês fechasse as portas do templo, assim ao menos não acenderiam o fogo do meu altar inutilmente, porque as ofertas eram queimadas, eram os holocaustos. Então era melhor fechar o templo do que acender o fogo e que ainda queimar esse tipo de oferta, né? Que é um escárnio contra Deus. Não tenho prazer em vocês, Jesus. Deus é duríssimo. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas. Vocês estão trazendo, vocês estão cumprindo seus rituais religiosos, mas que eu aceito esse ritual de vocês, para mim isso é desprezível. Eu não tenho prazer em vocês, diz Deus. Pois do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações, né? Deus tem o louvor das nações, em toda parte incenso é queimado, ofertas puras são trazidas ao meu nome, porque grande é o meu nome entre as nações. Agora o meu próprio povo está fazendo esse tipo de coisa, né? Diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês profanam o meu nome, né? Ao dizerem que a mesa do Senhor é imunda, é o modo como eles estão tratando as ofertas, os holocaustos, né, que são queimadas na mesa do Senhor. Vocês profanam o meu nome ao dizerem que a mesa do Senhor é imunda e que a sua comida é desprezível. E ainda dizem, que canseira, quer dizer, os sacerdotes ainda se queixavam, né, do que estavam fazendo, se queixavam do seu trabalho. E riem dessas ofertas, né, do que era feito com desprezo, sem
sem noção, são sacerdotes que estão cumprindo rituais, mas sem coração nenhum para com Deus, né? Não é por fé, não é por fidelidade, não é por gratidão, ainda, né, se queixam que canseira e riem do que estão fazendo, diz o Senhor dos Exércitos. E agora, quando vocês trazem animais roubados, outra, mais isso, aleijados, doentes, e os oferecem em sacrifício, deveria eu aceitá-los às suas mãos? Pergunta o Senhor. Maldito seja o enganador, que tendo no rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo, e depois sacrifica para mim um animal defeituoso, diz o Senhor dos Exércitos. E ainda está em jogo, principalmente, a questão de oferecer o pior para Deus, né? O animal, o enganador que tendo no rebanho um macho sem defeito, daí é o sacrifício de Caim e Abel, né? Deus se agradou da oferta de Abel e não de Caim, né? E daí Caim, em vez de se corrigir, porque tinha oferecido os restos e não tinha agradado a Deus, em vez de se corrigir, ele vai lá e mata o irmão, né? Como se isso resolvesse o problema com Deus, né? Mas é essa tendência humana de oferecer para Deus o pior, achar que qualquer coisa basta para Deus, né? Deus nos deu o melhor e tudo é de Deus, a gente oferece o melhor para Deus em todas as áreas da nossa vida, né? Então, pois eu sou o grande rei e o meu nome é temido entre as nações. E aí, que pessoal, é isso que tudo está em jogo, essa questão desses sacrifícios, oferecer esses animais aleijados, cegos, roubados, né? Oferecer o pior para Deus, e quem tem o compromisso de oferecer, uma pessoa pode até chegar e querer oferecer, trazer um animal desse. Mas quem tem o compromisso de pegar esse animal, sacrificá-lo e queimá-lo, fazer o holocausto a Deus, são os sacerdotes. E os sacerdotes estão compactuando com essa prática. E daí vem o capítulo 2. E agora essa advertência é para vocês, os sacerdotes. Se vocês não derem ouvidos e não se dispuserem a honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, lançarei maldição sobre vocês e até amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, eu já as amaldiçoei, porque vocês não me honram de coração. Aí que tá, pessoal. Deus é amor, Deus é misericórdia e bondade, isso é 100% verdade. Agora, achar que Deus não vai também punir e castigar quando as pessoas precisam de uma correção muito bem dada, né, é ilusão. Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é bondade, mas Deus também é justiça, e Deus também, sim, ele vai castigar, e ele castiga. E o propósito do castigo de Deus sempre é amoroso, é que as pessoas reconheçam os seus erros e voltem. Então aqui Deus ameaça, e até já diz, né? Lançarei maldição sobre vocês e até amaldiçoarei suas bênçãos, aliás, já as amaldiçoei pelo que vocês estão fazendo, porque vocês não me honram de coração. Por causa de vocês eu destruirei a sua descendência. Nossa, essa daqui é duríssima. Esfregarei na cara de vocês os excrementos dos animais oferecidos em sacrifício em suas festas, e lançarei vocês fora com os excrementos. Vamos lá, se alguém não entendeu, excremento é cocô, né? São as fezes dos animais. Os animais eram trazidos para serem sacrificados, e é óbvio, enquanto eles esperavam ali para serem sacrificados, faziam cocô na área ali, né? E que Deus diz para os sacerdotes agora, quem entrava, os únicos que entravam na área do templo, ali para os sacrifícios, eram os sacerdotes, eles eram os responsáveis. Então, Deus diz: eu vou esfregar na cara de vocês esses excrementos dos animais oferecidos em sacrifício, e lançarei vocês fora com os excrementos. Deus diz que vai jogar os sacerdotes fora junto com o cocô dos animais, né? Como refúgio. Nossa, que paulada, né? É, é,
Palavras duríssimas de Deus que mostram a sua repugnância, a sua revolta com o modo como estava sendo tratado e como as pessoas e os sacerdotes o cultuavam apenas exteriormente, sem coração, né? E estavam fazendo qualquer coisa e dando qualquer coisa para Deus. E aí a repugnância de Deus, Deus ameaçar esfregar cocô na cara deles, esse cocô dos animais, eles valiam tanto quanto, e vou jogar vocês junto com os cocô fora, né? Vou descartar vocês junto com o cocô fora, porque, tipo assim, vocês não servem para nada, igual um cocô não serve para nada. Palavras duríssimas de Deus. Então vocês saberão que fui eu que lhes fiz essa advertência, para que a minha aliança com Levi fosse mantida, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com Levi. Vamos lembrar? Números capítulo 1, 49 a 53 diz: Quando você fizer a contagem dos homens com idade para o serviço militar, deixe de fora os homens da tribo de Levi, mas põe os levitas para cuidarem da tenda sagrada. Então, qual é a aliança de Deus com Levi? E qual é a função de Levi? Vem da tribo de Levi e depois são os descendentes de Arão, mas Arão também era descendente de Levi, né? Então, deixe de fora os homens da tribo de Levi, põe os levitas para cuidarem da tenda sagrada e de todos os seus móveis e objetos. Eles carregarão a tenda e todo o seu equipamento, farão ali o serviço religioso, todo o serviço religioso, tudo que dizia respeito ao templo eram eles, e acamparão ao redor dela, da tenda sagrada, né, do tabernáculo, para guardá-la, a fim de que ninguém chegue perto, e assim eu não fique irado com o povo de Israel. Então, a tribo de Levi, a aliança de Deus com Levi, é que a tribo de Levi seria a tribo responsável pelo culto a Deus e tudo que dizia respeito ao tabernáculo e ao culto a Deus, né, dentro do tabernáculo. As pessoas nem entravam ali dentro, né, dessa área. Essa área era uma área que só os sacerdotes entravam. As pessoas traziam os seus animais, o sacerdote pegava o animal e o sacerdote que matava o animal, que colocava no altar dos holocaustos, que oferecia o animal a Deus, era ele que tirava uma parte do sangue, aspergia o sangue, né? Eram eles que levavam, que eram responsáveis pelas coisas de dentro também, do candelabro, da mesa dos pães, né? Do altar do incenso, tudo ali era a tribo de Levi. Então Deus tem uma aliança com a tribo de Levi. E essa aliança incluía fidelidade. Vejam, a minha aliança, essa aliança com Levi, a minha aliança com ele foi uma aliança de vida e de paz, que na verdade lhe dei para que me temesse. Ele me temeu e tremeu diante do meu nome, isso é respeito para com Deus. Ele me temeu e tremeu diante do meu nome, a verdadeira lei estava em sua boca e nenhuma falsidade achou-se em seus lábios. Ele andou comigo em paz e retidão e desviou muitos do pecado. E aqui, pessoal, é isso que se espera do sacerdote. Deus esperava dos sacerdotes e hoje espera dos pastores, mas também do seu sacerdócio real, eu coloquei aqui. Vamos lembrar, os pastores são sacerdotes hoje? Sim, mas não só. Lá em 1 Pedro, Pedro diz assim: vós sois sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sois sacerdócio real, sacerdotes do rei, povo de propriedade exclusiva de Deus. Portanto, sacerdotes. No Novo Testamento, são só os pastores? Não. Vós sois sacerdócio real, vocês são sacerdotes do rei, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos esses sacerdotes, todos nós, o povo de Deus, hoje são esses sacerdotes que intermediam essa ação entre Deus e os homens e a Deus. Nós somos os responsáveis por levarmos as pessoas a Deus e trazer Deus ao povo.
né? Os sacerdotes eram esses intermediários no Antigo Testamento. Nós somos esses intermediários hoje. Então vamos lembrar que isso daqui não é só para os pastores, mas sim, para os pastores, sim. De uma forma especial, acho que sim, né? Então vamos lá, ó. Deus espera dos sacerdotes e hoje espera dos pastores, mas também do sacerdócio real, que somos todos nós, que andem em retidão e preguem a verdadeira lei divina. Ó, a verdadeira, sem falsidade. Nós já vamos ver que eles corromperam a palavra de Deus. Né? Que já, na boca deles já não está mais a verdade, daqueles sacerdotes, já não estava mais a verdadeira lei de Deus. Já era uma lei com falsidade, né? Então, que preguem a verdadeira lei divina, sem falsidade, para que as pessoas possam se desviar do pecado. Conhecendo a lei de Deus e conhecendo o que é o pecado, o povo possa se desviar do pecado, né? Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento de Deus, e da sua boca todos esperam a instrução na lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Isso é o que Deus espera dos seus sacerdotes, que eles guardar o conhecimento, guardem, no sentido de manter puro, vivo, o conhecimento da palavra de Deus e instruam o povo na lei divina, porque são mensageiros do Senhor. A função do sacerdote é ser o carteiro. A carta é de Deus. E o sacerdote, o pastor, é o carteiro que deve fazer chegar a carta, a mensagem, sem abrir a carta e sem deturpar a carta e sem mudar a carta e sem mudar o conteúdo da carta. Infelizmente, nem sempre hoje se é fiel, assim como os sacerdotes também não estavam sendo fiéis. Essa questão de nem sempre é a verdadeira palavra de Deus que está sendo pregada, muitas vezes tem muita falsidade no meio, tem muita ideia pessoal, tem muita ideia humana, né? Já deteriorada ou modificada no meio das pregações. Então é um compromisso. A gente tem que lutar pela palavra pura de Deus, pela verdadeira palavra de Deus, sem, né? É ela que faz as pessoas desviar do pecado. A respeito da tribo de Levi, ele disse, isso aqui está em Deuteronômio 33, eles são mais dedicados a ti do que aos seus próprios pais e do que aos seus irmãos e filhos, sacerdotes, né? Eles obedecem às tuas leis e cumprem a tua aliança. Eles ensinarão todas as tuas leis ao povo. Queimarão incenso na tua presença, no teu altar oferecerão sacrifícios. Ó Deus, abençoa a tribo de Levi e faz com que ele seja cada vez mais forte, que tudo que eles fazem seja agradável a ti. E aqui, pessoal, é isso que a gente tem que cuidar, né? É isso que a gente tem que querer, que os nossos, vamos pensar agora nos pastores, né? Que os nossos pastores sejam fiéis à palavra de Deus. É isso que eles foram chamados a ser. É isso que Deus espera que eles sejam. Que eles sejam fiéis à palavra de Deus, que eles não deturpem a palavra de Deus. Vamos voltar ali? Verdadeira lei, que a verdadeira lei esteja na sua boca, que nenhuma falsidade esteja nos seus lábios, que eles andem em paz e retidão, e se desviem e desviem muitos dos seus pecados, né, pregando a palavra de Deus clara e pura, as pessoas conheçam e possam se desviar do pecado. É isso que a gente precisa querer que os pastores sejam, né? Os pastores não têm que agradar. Os pastores têm que pregar a palavra de Deus, né, como ela está, com clareza e com pureza, sem querer agradar ser humano. E não é fácil isso. Isso é um peso tremendo. Segundo Timóteo 4, Paulo falando para o jovem pastor Timóteo, instruindo o jovem pastor Timóteo, Paulo diz, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que julgará todos os seres humanos,
tanto os que estiverem vivos como os que estiverem mortos. Eu ordeno a você com toda firmeza o seguinte: por causa da vinda de Cristo e do seu reino. Lembra, pessoal, o que o texto diz aqui, ó? Que e desviou muitos do pecado. A questão é pregar a palavra verdadeira, sem falsidade, com retidão, para desviar as pessoas dos seus pecados. Por quê? Porque o juízo final vem na presença de Deus e de Cristo Jesus, que julgará todos os seres humanos. O juízo final vem. E por isso eu ordeno a você, Timóteo, com toda a firmeza o seguinte: por causa da vinda de Cristo e do seu reino, quer dizer, todos vão se apresentar diante de Deus, pregue a mensagem, insista em anunciá-la. Procure convencer, repreenda, anime e ensine com toda paciência, pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão os seus próprios desejos e arranjarão para si mesmas uma porção de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Aí tem muita gente escolhendo o pastor que agrada, né? O pastor que fala o que eles querem ouvir. E esse é bom pastor, né? Pastor que não pega no pé da gente, é o pastor que fala o que a gente quer ouvir. Esse pastor é bom. Então, escolhe os pastores, né? Arranjarão para si mesmo uma porção de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Mensagenzinha psicológica, né? Agradávelzinha, Deus ama todos, beleza, tá tudo em paz, né? Isso aí não é ser fiel, não, pessoal. Olha que tipo de pastor a gente quer, né? Tem que querer o que Deus quer. Deus quer pastores fiéis à sua lei, fiéis à sua palavra, que preguem a sua palavra, verdadeira, sem adulteração, para desviar do pecado, para que as pessoas possam se chegar ao julgamento de Deus preparadas, né? E fiéis. Mas vocês, diz Deus para os sacerdotes, vocês se desviaram do caminho. E pelo seu ensino, causaram a queda de muita gente. Vocês quebraram a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Quer dizer, eles se desviaram e ainda desviaram outros com seus ensinos errados. Isso está acontecendo, pessoal. Isso continua acontecendo. Infelizmente, continua acontecendo. Por isso eu fiz que vocês fossem desprezados e humilhados diante de todo o povo, porque vocês não seguem os meus caminhos, mas são parciais quando ensinam a lei. Isso daqui, essa questão de eu fiz como se vocês fossem desprezados e humilhados. Eu não sei quando no Antigo Testamento, às vezes a gente não vê isso claramente, mas no Novo Testamento, esse desprezo e humilhação era perceptível na época de Jesus. Em geral, os judeus não tinham respeito para os sacerdotes, para os saduceus. O povo respeitava os fariseus que, em geral, não eram da tribo de Levi. Eram pessoas, quem acompanhou aí os estudos do período intertestamentário, quando nasceu o grupo eu expliquei aquela vez como nasceu o grupo dos fariseus. E o grupo dos fariseus não era um grupo de linhagem sacerdotal, mas era um grupo comprometido com a lei de Deus, que queria seguir a lei de Deus, né? E o povo, na época de Jesus, o povo respeitava os fariseus, que não eram sacerdotes, que não eram descendentes de Levi, mas os fariseus que procuravam levar a sério a palavra de Deus. E o povo desprezava os sacerdotes. Os saduceus eram burocratas, eram religiosos, sacerdotes da tribo da tribo de Levi, mantinham seus cargos, mas não tinham o respeito do povo. Os saduceus eram desprezados pelo povo. Então, essa questão de Malaquias vive em 420 antes de Cristo. 400 anos depois, quando Jesus vem, continua a mesma coisa. Na verdade, eu acho que estava bem pior, inclusive, né? Porque depois de todo o período grego, eles se helenizaram, quer dizer, os sacerdotes, eles ganharam cargos políticos. Então, estava
pior na época de Jesus ainda, né? Mas eles tinham a humilhação do povo. O povo não gostava deles, desprezava os saduceus, né, na época de Jesus. Essa segunda questão aqui, porque vocês não seguem os meus caminhos, mas são parciais quando ensinam a lei, eles não seguiam o que Deus realmente falou com integralidade, pregavam apenas o que lhes interessava, eram parciais, e são parciais quando ensinam a lei. E a gente precisa cuidar para nós não começarmos também a selecionar, né? Sermos parciais. Selecionar, reter, obedecer apenas o que nos agrada na palavra de Deus, ignorando o resto. Ah, isso daqui não pega no meu pé, isso daqui tá. Ah, então isso daqui é bom. O resto eu ignoro. Isso é ser parcial. Deus quer integralidade. Deus exige integralidade dos sacerdotes, também de nós, né? Que a gente não comece a ser parcial. Ah, isso daqui eu fico. Aquilo ali, eu, né? Não. Veja o que 2 Timóteo 3,16 diz: pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e útil para ensinar a verdade, para condenar o erro. A palavra de Deus também condena o erro. Corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Essa questão de condenar o erro, eu bato bastante nisso, porque às vezes as pessoas. Eu tenho essa impressão que as pessoas querem mensagenzinha que ponha para cima. Ah, só mensagenzinha que ponha a pessoa para cima, ai, que me anime. Eu venho na igreja para me sentir bem, eu venho na igreja para sair animado. Mas hoje o pastor, né, às vezes, se o pastor condenar o erro, corrigir as faltas, daí ele não sai animado da igreja, porque, né? Então parece que é só mensagenzinha que põe para cima, que aguinha com açúcar, psicologia barata, né? Eu quero me sentir bem. Ué, isso não é a palavra de Deus. Não. A palavra de Deus, ela te consola, tem o evangelho, te consola, que Jesus nos salva, que Jesus morreu na cruz por nós, isso é verdade, mas a palavra de Deus também te ensina a verdade. E às vezes a gente está errado e condena o erro, e eu tenho que entender isso, e corrige as faltas, e eu tenho que entender isso, né? A palavra de Deus é tudo isso. Não pode ser parcial, ficar só com o que me agrada, só com as coisinhas, né? Não, é um todo, é reconhecer os meus pecados com dureza, é, me, é receber a advertência de Deus, é pedir perdão com sinceridade a Deus, e então sim, tem essa parte que é essencial, que Jesus nos ama e que Jesus nos perdoa, né? Talvez os sacerdotes também não fossem apenas parciais no ensino, mas também tratassem as pessoas com parcialidade, não só ensinassem com parcialidade, mas tratassem as pessoas com parcialidade, ou seja, fizessem diferenciação entre as pessoas. Veja o que Tiago diz: meus irmãos, vocês que creem no nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, nunca tratem as pessoas de modo diferente por causa da aparência delas. Por exemplo, entra na reunião de vocês um homem com anéis de ouro e bem vestido, e entra também outro pobre vestindo roupas velhas. Digamos que você trata melhor o que está bem vestido e diz: este é o melhor lugar, sente-se aqui. Mas diz ao pobre: fique de pé, ou sente-se aí no chão, perto dos meus pés. Nesse caso, vocês estão fazendo diferença entre vocês mesmos e estão se baseando em maus motivos para julgar o valor dos outros. Então, talvez a questão de a parcialidade não fosse só uma parcialidade no ensino, se não fosse só parciais no ensinar, mas também parciais no trato com as outras pessoas, né? Muito bem, foi a primeira parte. A segunda parte do texto agora. Não temos todos o mesmo Pai? Não fomos todos criados pelo mesmo Deus? Por que será então que quebramos a aliança dos nossos antepassados, sendo infiéis uns aos outros? E agora entra uma outra, uma outra seção.
A próxima acusação de Deus é sobre o adultério e a quebra da aliança conjugal. Sendo infiéis uns aos outros, quebramos a aliança sendo infiéis uns aos outros, tá? Vamos lá. Judá tem sido infiel. Uma coisa repugnante foi cometida em Israel e em Jerusalém. Judá desonrou o santuário que o Senhor ama. Homens casaram-se com mulheres e adoraram deuses estrangeiros. Antes de falar do adultério em si, entre homem e mulher, Deus fala é um adultério contra Deus, porque é um desrespeito à lei divina, que é a questão do casamento com estrangeiros. Então, homens, uma coisa repugnante foi cometida. Judá tem sido infiel. Uma coisa repugnante foi cometida. E o que foi repugnante? Que homens casaram-se com mulheres que adoram deuses estrangeiros. Vamos relembrar o que Deus tinha dito. Deuteronômio 7, lá, Moisés ainda, né? Deus disse, não casem com essa gente. Deuteronômio é o último livro de Moisés. Moisés morreu e daí o povo entrou dentro da terra prometida. Né? Moisés conduziu eles os 40 anos no deserto e Moisés morreu antes da entrada na terra prometida. O povo já estava na divisa. Então, o que Deus diz através de Moisés? Não case com essa gente aí da terra prometida, porque a terra prometida era uma terra que estava habitada, né, por vários povos. Não casem com essa gente, nem vocês, nem os seus filhos ou suas filhas, pois esses povos farão com que os seus filhos rejeitem a Deus e adorem outros deuses. Esses povos farão com que os seus filhos rejeitem a Deus e adorem outros deuses. Aí o Senhor ficará irado com vocês e os destruirá de uma vez. Que foi uma dos motivos da ira de Deus também e do castigo de Deus com o cativeiro babilônico. Mas vamos lá. Por que não era para casar com outros povos que tinham outras religiões, que tinham outros deuses? Porque esses povos farão com que os seus filhos rejeitem a Deus e adorem outros deuses. E foi o que aconteceu. Foi exatamente o que aconteceu. Vejam, então Deus tinha proibido Deuteronômio, estava lendo nessa época, nessa época e até hoje a gente continua aconselhando não se casar com um cristão, casar com uma pessoa que não tenha fé, ou que tenha não outra religião cristã. Com outra religião cristã não tem problema. Que não case com uma pessoa que tenha uma religião diferente, budista, né? Um islâmico lá, um hinduísta, enfim, com outra que tenha, ou que até, eu não sei nem se a recomendação também não se aplica a quem não tem fé. Na prática, e eu já passei por isso no meu pastorado, na prática, a pessoa que não quer nada com nada, normalmente é ela que acaba mais influenciando a família, o cônjuge que tem religião e até os filhos depois, porque daí vem os filhos. Lá em Fortaleza isso me aconteceu, né? A mulher vinha na igreja, o homem não, tiveram filhos. Aí os filhos queriam ficar com o pai em casa para assistir futebol, né? Ou para fazer coisa em casa e não queriam ir com a mãe para a igreja, queriam ficar com o pai em casa. Quer dizer, quem influenciou mais, né? Então, a recomendação é não casar né, com não cristãos. Pois esses povos farão com seus filhos rejeitem a Deus e adorem tudo. E foi exatamente o que aconteceu. Né? O povo não respeitou isso, casou com outros povos e rapidamente se desviou. Que o Senhor lance fora das tendas de Jacó o homem que faz isso, que case com pessoas de outras religiões. Seja ele quem for, diz Deus. Que o Senhor, veja lá, que o Senhor lance fora das tendas de Jacó o homem que faz isso, seja ele quem for, mesmo que esteja trazendo ofertas ao Senhor dos Exércitos. Está trazendo a sua oferta bonitinho, só que está desrespeitando a lei de Deus, está fazendo o contrário do que Deus falou para fazer. E aqui que o Senhor lance fora das tendas de Jacó o homem que faz isso,
Vejam um exemplo. Então, vocês estão acompanhando a história, né? Neemias. Neemias viveu 30 anos antes. Agora, vejam, tem alguns, e eu não rejeito essa teoria, alguns acham que Malaquias viveu na mesma época de Neemias, porque ele está acusando o mesmo problema. É possível, é possível. O que Neemias está falando? Neemias é o profeta, né? Malaquias é o profeta, certo? Neemias é o copeiro do rei que saiu lá da Pérsia e foi lá construir os muros de Jerusalém. Então, Neemias é mais um executor, Malaquias é um profeta. E o que Malaquias está profetizando? Está profetizando a palavra de Deus contra os sacerdotes e contra esses que casaram com mulheres de outros povos. E Neemias enfrenta o mesmo problema. Vejam, eu já passei isso, mas vamos retomar. Olha o que Neemias diz. Nessa época, diz Neemias, descobri também que muitos judeus haviam casado com mulheres de outros povos, né? Povos vizinhos, Asdod, Amon e Moabe. Eu repreendi aqueles homens e os amaldiçoei. Exigi em nome de Deus que fizessem a promessa de que nunca mais nem eles nem seus filhos casariam com estrangeiros. Eu disse a eles: foram mulheres estrangeiras que fizeram o rei Salomão pecar. Deus o amou e o pôs como rei sobre todo o povo de Israel, e no entanto ele caiu nesse pecado. Será que nós vamos seguir o exemplo dele e desobedecer ao nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras? E daí vejam, Joiada era filho de Eliasibe, o grande sacerdote. Quer dizer, o Joiada era filho do grande sacerdote. Porém, um dos filhos de Joiada havia casado com uma filha de Sambalate, da cidade de Bet-Horon, quer dizer, uma estrangeira com outros deuses. Por isso eu expulsei Joiada de Jerusalém. Por isso eu expulsei Joiada de Jerusalém, porque ele casou com uma mulher de outros povos. Olha o que Malaquias fala: que o Senhor lance fora das tendas de Jacó o homem que faz isso, seja ele quem for. E Neemias aplica isso. Literalmente, seja ele quem for, o cara era descendente do grande sacerdote. O filho de Joiada havia casado com uma filha de Sambalate, por isso eu expulsei Joiada de Jerusalém. Ele expulsou. Fez errado, não interessa quem é, não interessa filho de quem é. Neemias pôs ele para fora. Ó meu Deus, lembra de como essas pessoas mancharam não somente o ofício do sacerdote, como também a aliança que fizesse com os sacerdotes e com os levitas. Está vendo que o caso é o mesmo? Por isso muitos acham que Malaquias é o profeta que profetizou na época de Neemias e que talvez Neemias até estivesse executando o que Deus tinha mandado através do profeta Malaquias. Tá? A outra coisa que vocês fazem, enchem de lágrimas o altar do Senhor. Choram e gemem, porque ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. Vocês enchem de lágrimas o altar do Senhor. Isso significa, a gente vê isso no Apocalipse também, que há um cálice cheio de lágrimas. As lágrimas não são as lágrimas de Deus, não é que causa tristeza a Deus, também causa tristeza a Deus, mas as lágrimas aqui, vocês enchem de lágrimas o altar do Senhor, são as lágrimas das pessoas que sofrem com o que eles estão fazendo. Eles fazem uma coisa que fazem as pessoas chorar e as pessoas estão enchendo de lágrimas o altar do Senhor. Apocalipse a gente vê isso também, né? As lágrimas daqueles que são perseguidos por causa da sua fé também são lágrimas que enchem um cálice, né? Diante de Deus. Mas veja, então, o que está acontecendo aqui? Outra coisa, além de casar com estrangeiros, tem outra coisa que vocês estão fazendo que enche de lágrimas o altar do Senhor. Choram e gemem porque Deus já não aceita as ofertas com o prazer das pessoas. O que eles estão fazendo? Vocês ainda perguntam, mas por quê?
É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Aqui, pessoal, texto pouco conhecido e eu acho que pouquíssimo usado nos casamentos. Mas talvez seja um dos textos mais claros para casamento. Aqui a gente tem tudo sobre casamento. Primeiro, ela é a mulher do seu acordo matrimonial. Acordo matrimonial, aliança, você pode traduzir por acordo, por pacto, por aliança matrimonial. Essa é a mulher da sua aliança matrimonial. Aqui está a aliança matrimonial. E diz que o Senhor é testemunha. O Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade. A mulher, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade. O que a gente faz no casamento? A gente faz um acordo, a gente faz uma aliança, um pacto, uma promessa de fidelidade, de ser fiel em dias maus e bons, né? Enquanto ambos viverem na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, né? A gente faz uma promessa de fidelidade e também de fidelidade em si, né? De não traição. Mas entende que isso é um pacto, essa é a aliança matrimonial. Isso é bíblico, então está aqui. É bíblico. E diz que o Senhor é testemunha. E aí está a questão deixa eu colocar aqui, o triângulo. Eu sempre quando faço preparação de casamento com os casais, eu uso isso aqui. Não é só uma coisa entre marido e mulher. Não é só um pacto, não é só uma aliança, não é só uma promessa entre marido e mulher. Deus, o Senhor, é testemunha. É Deus envolvido. São três agora, é um triângulo. É o casal que prometeu fidelidade e é o Senhor que foi testemunha dessa promessa de fidelidade selada, pactuada, acordada, dessa aliança matrimonial que é feita entre os dois. E Deus é a testemunha dessa promessa, desse pacto. Perfeito, pessoal? Então, isso aí está o casamento, o embasamento do casamento cristão. É um pacto, é a aliança firmada entre o casal com Deus como testemunha. A testemunha, eu dei uma mudada que outros pastores aí, a IR não me ouçam, porque o pessoal não quer que mude nada nas liturgias da IR. Mas eu mudei. Eu coloquei esse texto aqui e quando vem as alianças, é esse texto aqui que eu leio e é esse texto aqui que eu falo, porque esse é o texto que pactua, né? Esse é o texto que mostra a seriedade do casamento, né? O Senhor é testemunha. Isso aqui não é porque tem padrinho, padrinhos são testemunhas. Tá, tudo bem. Isso não é bíblico, né? Isso é invenção humana, ter padrinho de casamento. Onde é que aparece isso na Bíblia? Ter padrinho de casamento, né? Não manda ter padrinho de casamento na Bíblia. Pode ter, tá? Não quero mudar o costume aí. Mas o fato é, quem testemunha o casamento é a testemunha mais importante de todas. É Deus. Deus é a testemunha do acordo, do pacto, da aliança entre marido e mulher. E isso é que reveste de seriedade. Agora, vamos continuar. Não foi o Senhor que os fez um só? Em corpo e em espírito eles lhe pertencem. E aqui, pessoal, não foi o Senhor que os fez um só? Isso daqui, vejam como Jesus repete Gênesis 2, Adão e Eva, né? Quando Deus diz, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. E daí Adão diz, essa agora é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, certo? E muitos acham, mas isso aí é uma lenda. Não, é uma lenda? Não é uma lenda, porque Jesus, quando Jesus esteve aqui no mundo, Jesus repetiu o texto. E Jesus disse, por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Jesus repete Gênesis 2 da criação. De modo que já não são dois,
porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Entende? Não foi o Senhor que os fez um só? Deixará o homem pai e mãe, se unirá à mulher, tornando-se os dois um só, uma só carne, de modo que já não são dois, porém uma só carne. Perfeito? Gênesis capítulo 2, Malaquias capítulo 2, não foi o Senhor que os fez um só? Jesus em Mateus 19, é isso? O Senhor os fez um só. Casamento não é só decisão entre marido e mulher. Tem Deus como testemunha e tem Deus fazendo dos dois um só. O Senhor os fez um só, né? Não são mais dois, porém uma só carne. Daí Jesus, portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Que se Deus é testemunha e se Deus é quem faz um só, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Isso é total seriedade para o casamento, né? E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada do casamento, pessoal, do casamento entre dois cristãos. Não é para casar com não cristão. Do casamento de dois cristãos, Deus deseja uma descendência consagrada, filhos consagrados a Deus. Portanto, tenham cuidado e por isso é tão importante o casamento, que o casamento seja preservado em fidelidade à promessa como um todo, porque Deus quer uma descendência consagrada. E quando o casamento é quebrado, quando o casamento é rompido, quando essas promessas não são, isso causa prejuízo à descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Infidelidade, adultério, não seja infiel. Olha Malaquias, hein? Não Malaquias. Malaquias é o profeta. Malaquias é o mensageiro, é o carteiro. A mensagem, a carta é de Deus. A carta é de Deus para o seu povo. O seu povo estava cometendo adultério, né? E agora veja o que Deus diz. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. A gente tem que dizer isso hoje, 2025, né? Não importa se agrada ou não agrada, se é antiquado aos olhos do mundo ou não, porque hoje o divórcio está muito simples, muito rápido, né? Cada vez mais. E está fora de moda dizer que não pode divorciar. Está vendo de novo a questão do pastor ou de nós, sacerdócio real, sermos íntegros à lei divina e não parciais, querendo agradar o mundo com a mensagem. A mensagem de Deus é: eu odeio o divórcio. E a gente não pode amar o divórcio. Cristão não pode amar o divórcio. Se Deus odeia o divórcio, cristão vai amar o divórcio? Ou vai concordar com o divórcio? Eu odeio o divórcio, diz Deus. Diz o Senhor, o Deus de Israel. Bom, isso daqui, pessoal, é final do Antigo Testamento. Malaquias, último livro do Antigo Testamento. Eu odeio o divórcio. Deus é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, quer dizer, a mulher com que você casou. Deus é a testemunha do pacto, da aliança matrimonial. O que Jesus diz? O que Deus uniu, vamos pegar as palavras de Jesus de novo, portanto, deixará o homem pai e mãe, se unirá a sua mulher, tornando-se os dois sua carne, de modo que já não são mais dois, umas porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Ninguém separe o que Deus ajuntou. Deus odeia o divórcio. Deus não quer o divórcio. Ponto final. É isso. Agrade a quem agradar, desagrade a quem agradar. Não tem que agradar, na verdade. Tem que agradar a Deus e não ao mundo distorcido, né? Eu odeio o divórcio. Essa é a mensagem divina. Vamos lá para o texto de Mateus 19.
Aqui o pessoal quer fazer uma pegadinha com Jesus. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus e, testando-o, perguntaram: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Jesus respondeu: vocês não leram que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher e que disse: por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Está respondido. É lícito? Qual é a pergunta deles? É lícito ao homem repudiar a sua mulher? Não. Portanto, ninguém separe o que Deus juntou. Jesus volta para Gênesis e diz: não. O que Deus juntou, ninguém separe. Os fariseus perguntaram: então por que Moisés ordenou dar carta de divórcio e repudiar a mulher? Jesus respondeu: foi por causa da dureza de coração de vocês que Moisés permitiu que vocês repudiassem a mulher. Não foi assim desde o princípio. Porque Moisés tinha permitido, porque na época, pessoal, as mulheres ficavam completamente sem direitos. As mulheres ficavam, assim, sem herança, sem nada, porque tudo estava na mão dos homens. E ficavam mal vistas e não conseguiam casar de novo. Então, Moisés, por uma questão de preservação da vida e dos direitos das mulheres, Moisés mandou dar carta de divórcio se a pessoa fosse abandonar a mulher. Mas isso não era o que Deus queria. Isso é por causa da dureza de coração e para as mulheres não ficar sem os seus direitos. Entende? Não é que essa era a vontade de Deus. Então é isso que Jesus está dizendo. Por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que vocês repudiassem a mulher. Não foi assim desde o princípio. Eu, porém, lhes digo: quem repudiar a sua mulher, diz Jesus, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas e casar com outro, comete adultério. Então é sério. Hoje em dia nem se pensa nisso. Qualquer coisa estão se separando, né? Porque a gente não combina. A gente não... Que é isso, não combina? A gente não combina? Daí vai... Onde é que na Bíblia permite isso? A gente não combina, né? Você entende? E às vezes as igrejas estão sendo muito mole com essas coisas também. As igrejas estão sendo, não estão sendo bíblicas. E eu não sei onde se baseiam para ser tão leniente com as coisas assim, né? É claro que as igrejas hoje permitem divórcio, sempre a gente vai fazer de tudo, todo o possível para que o casamento continue. Tem casos de violência, casos de que a vida corre risco, casos em que o casamento está mais causando pecado do que bênção, por causa de agressões verbais, por causa de ofensas constantes, em que há prejuízo à vida pessoal. Sim, então, caso a caso, sim, há casos em que a igreja, as pessoas se divorciam e casam novamente, e casam sim com a bênção de Deus. Sim, há casos. Agora, a regra, a regra de Deus eu odeio o divórcio. Todo mundo deveria lutar pelo casamento até o fim, preservar a aliança da qual Deus foi testemunha até o fim e que ninguém separe o que Deus ajuntou. Essa é a regra e que deveria ser. Divórcio é a exceção da exceção da exceção, né? É o último caso quando já está causando tanto dano à vida que o divórcio é a solução. Entende? Não deveria ser tão fácil. E eu acho que até dentro das igrejas está fácil demais. As igrejas podem permitir. Não é porque uma igreja permite que isso é a vontade de Deus. Estão vendo pelo texto bíblico? Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. E também odeio o homem que se cobre de violência, como se cobre de roubos. Essa passagem
essa é bem complicada de entender. Sinceramente, eu não entendi. Pode ser violência, uma violência doméstica, mas tudo leva a crer que não é apenas isso. Mas a gente não sabe exatamente o que Malaquias quis dizer com isso. Por isso tenham bom senso e não sejam infiéis. Não sejam infiéis. Essa é a regra. Não sejam infiéis, não adulterem. Deus odeia o divórcio. E daí, para terminar aqui, ó, não sejam infiéis. Hebreus 13:4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal sem mácula. Porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Digno de honra é o matrimônio, bem como o leito conjugal sem mácula, sem adultério, sem mancha. Porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Não sejam infiéis, sejam fiéis, né? À sua promessa matrimonial como um todo. É um dos textos mais, Malaquias, é um dos textos mais claros em toda a Bíblia sobre casamento. Que tudo o que a gente acha sagrado no casamento está ali. Está nesse texto de Malaquias, capítulo 2, sobre casamento. Por isso eu acho que é um texto que não deveria faltar na liturgia de casamento, né, de nenhuma igreja. Aí está toda a base que a gente precisa. Ele faz um resumo de Gênesis até o que Jesus falou, né? Tá tudo aí. Muito bem, pessoal. Então, capítulo 2, fabuloso. Tem coisas que entram em Malaquias que não entram com tanta clareza em outros livros. E vocês vão ver o capítulo 3. Capítulo 3 vai entrar mais uma coisa muito clara, muito clara. E eu acho legal assim que é final do Antigo Testamento, sabe? E Deus voltando a coisas assim, e Deus reafirmando coisas. Essa questão final do Antigo Testamento, porque você poderia dizer, Deus falou lá com Moisés, será que as coisas não mudaram, né? A lei de Moisés, será que não mudou? E daí vem Malaquias, final do Antigo Testamento, e Deus reafirma, e Deus confirma que não mudou. O que Deus, a palavra do Senhor dura para sempre. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão, diz Jesus, né?